historinhas a gente sempre ouve quando está discutindo e ensinando sobre isso, né? Que a irmã disse, a pregação foi maravilhosa, né? O culto foi uma tremendo. bênção. Irmão, qual foi o assunto da pregação? Eu não sei, eu só sei que foi bom. Foi fogo. Tem hora que o pregador, ele tá pregando, né? E eu observo muito isso. Às vezes já aconteceu comigo e você explica uma passagem que até outrora era uma coisa assim... já como na cultura. Por exemplo, João capítulo 14 diz o quê? Na casa de meu pai Há muitas. há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Eu vou preparar lugar, né? E aí uma vez explicando, né? De uma exposição, explicando que não era que Jesus tinha uma empreiteira, né? Eu vou preparar lugar. Na mentalidade atual de muitas pessoas era que Jesus estava fabricando ainda. Irmãos, eu já ouvi pregações, inclusive assim, lá no céu tem uma empreiteira que Deus está preparando, talvez o seu lugar está sendo preparado. Mas quando foi explicado que o lugar que Jesus estava preparando era, na verdade, pelo seu sangue na cruz, porque já havia muitas moradas, mas não havia lugar. E a explicação que eu usei foi essa, que eu posso ter uma casa com 20 quartos, mas você não é digno de habitar em nenhum deles. Então tem morada, mas não tem lugar para você aqui. E aí Essa é a diferença entre morada e lugar. E aí eu escutei no meio dos irmãos assim, agora eu entendi. E para mim, o pregador que prega a palavra de Deus, ele tem que se sentir recompensado ao ouvir alguém dando um feedback no final da sua pregação. E é claro que ele não deve buscar e dizer o seguinte: meu irmão, agora que eu entendi aquela passagem. Sim. Isso gerou em mim a mudança, né? É um dos grandes pregadores que eu sempre admirei durante toda a vida ministerial dele, até quando Deus o levou, foi o pastor Francisco Raimundo. E ele era um exímio pregador, porque ele reunia todas essas características que nós comentamos aqui. E eu me recordo de na verdade, eu me recordo de um monte de pregações dele, né? Que onde ele estava pregando, se eu tivesse condição de ir, eu ia buscando aprender. E teve uma pregação que ele falou assim, sobre José, aquele momento de traição, ou de tentação para a traição, com a mulher de Potifar. E ele disse, José utilizou 2 armas para vencer a tentação. Ele fez até um parêntese e disse, são 2 armas que muitos crentes têm esquecido hoje. A gratidão e o temor. A gratidão por quê? Porque ele disse, não posso fazer tamanho mal contra o meu Senhor. Ele fez tudo por mim. E o temor, porque ele disse, não posso pecar contra meu Deus. Então as 2 armas de José fez ele vencer a tentação. Se você parar para pensar, é uma explicação muito simples. Não precisou de muito arrodeio, né? Como a gente diz. E cumpriu a função de ensinar numa pregação. Mas vamos mais para um tópico a mais.